Você é pentecostal ou é cessacionista? Se você é cessacionista, você não se preocupa muito com o que Paulo disse em Efésios capítulo 4, versículo 11. Existem apóstolos ainda hoje? Como entender isso? Muita gente tem dificuldade de entender como que o ministério apostólico pode continuar até os dias de hoje, já que ali naquela passagem, Efésios capítulo 4, está escrito que esses dons, não somente o de apóstolo, mas também o dom de profeta, o dom de evangelista, o dom de pastor e o dom de mestre, vão continuar até que cheguemos à estatura completa de Cristo. Bom, se você quer entender bem este texto e entender também como que funciona o ministério da igreja hoje, fique atento, porque isto será o objeto da nossa videoaula. A paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o pastor Ciro Zibordi. Você é muito bem-vindo aqui no meu canal, sempre. E eu sempre tenho pedido que aqueles que assistem os nossos vídeos, por gentileza, inscrevam-se no nosso canal, e aqueles que já são inscritos, se desejarem também, podem se tornar membros e ter benefícios. Que benefícios? Bom, na próxima terça-feira, por exemplo, nesta semana, começa já a nossa série expositiva de Apocalipse, e você que é membro vai receber antecipadamente, você que é membro já recebeu inclusive, antecipadamente, o estudo que nós elaboramos para ou seja, em cada videoaula você vai receber um estudo. Ao término das 40 videoaulas sobre Apocalipse, porque é uma exposição completa desse livro, você vai ter aí um comentário de minha modesta autoria, tá certo? Vamos direto ao assunto, a lição de hoje, a lição de número 7, que será estudada presencialmente, se Deus quiser, no dia 18 de fevereiro, e que tem como título O Ministério da Igreja. Vamos para a leitura do texto áureo. Eu gosto sempre de começar lendo o texto áureo, a verdade prática, porque na verdade são os pontos de partida. Você que dá aula também na escola dominical sabe que é muito importante você começar lendo o texto áureo e também a verdade prática. A verdade prática diz que os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. E o texto áureo que eu já citei na introdução, aqui na abertura desta videoaula, está em Efésios capítulo 4, versículo 11, que todos nós sabemos de cor, diz que ele mesmo, é uma referência ao Senhor Jesus, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou pastores e mestres, e continua dizendo, querendo o aperfeiçoamento dos santos, diz o texto no versículo 12. Aliás, esse versículo 11 é apenas um dos versículos da perícope que nós vamos aqui abordar, que é Efésios 4, 11 a 16. Eu tenho sempre repetido essa palavra perícope, 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 para que ela seja uma palavra mais comum, mais corriqueira, principalmente para quem assiste os meus vídeos. Inclusive a série que vai iniciar na próxima terça-feira é justamente Apocalipse, perícope por perícope. É diferente de versículo por versículo. Então, por exemplo, aqui o texto áureo, ele tem um versículo chave, que é Efésios 4 e 11. Só que esse versículo, ele tem um significado que está de acordo com o seu contexto imediato. Está amparado pelo contexto. Esse contexto imediato, esses versículos próximos, que formam aqui um sentido completo, que é justamente essa passagem de Efésios 4, 11 a 16, é na verdade a perícope, ou seja, o texto completo selecionado para uma abordagem. É o que nós vamos fazer também na nossa série,
a primeira, na verdade a segunda videoaula, né? A primeira vai ser uma introdução geral de Apocalipse, mas já na segunda videoaula nós vamos começar analisando perícope por perícope, e a primeira vai ser justamente Apocalipse capítulo 1, versículos 1 a 8, porque nós entendemos que esses 8 primeiros versículos, eles têm um sentido completo, que é muito importante para você entender o livro de Apocalipse. Pois bem, voltando aqui para a nossa videoaula da Escola Bíblica Dominical, o Ministério da Igreja, o objeto desta videoaula qual é? Como nós adiantamos, é tratar do ministério eclesiástico, suas funções, ofícios e qualificações bíblicas para seu exercício. De modo geral, todos os cristãos, claro, fazem parte do ministério, diferentemente do que muitos dizem. Muitos pensam que o ministério é formado apenas pelo pastor, pelo presbítero, pelo diácono, ou seja, pelos ofícios ou pelos cargos oficiais da igreja. Não. Você vai ver que, de maneira geral, todos os salvos fazem parte do ministério. Tem um sentido geral para o ministério, mas também tem um sentido específico. E é aí que nós precisamos entender para não fazermos confusão. Então, nós vamos ver que, de modo geral, todos os cristãos fazem parte do ministério sacerdotal, já que este é universal. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Apocalipse capítulo 5 também diz que o Senhor Jesus, com a sua morte e o derramamento do seu precioso sangue, ele comprou para Deus homens de todo povo e tribo e língua e nação, e para Deus ele os fez reis e sacerdotes. Então nós temos, como disse o autor de Hebreus, ousadia, nós devemos ter, disse ele, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, na parte mais importante do tabernáculo ou do templo, onde somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, com sangue entrava para aspergir o sangue sobre a tampa da arca, ou seja, o propiciatório, e a nuvem da glória de Deus descia, e ali os pecados eram perdoados, mas somente o sumo sacerdote podia fazer isso. Mas agora, espiritualmente falando, o autor de Hebreus diz: olha, todos nós somos sacerdotes, por isso nós devemos ter ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, ou seja, a carne do Senhor Jesus é comparada a um véu. Assim como o véu do templo se rasgou, diz a Bíblia, de alto a baixo, a carne de Jesus também foi partida, foi rasgada, porque ele morreu em nosso lugar. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Então, esta obra vicária de Jesus, esta obra redentora de Jesus, fez-nos sacerdotes. Nós somos um sacerdócio real, um povo adquirido, e nós podemos exercer o sacerdócio. Isso num sentido geral, mas, por outro lado, há vários ministérios relacionados com chamamentos específicos, como os mencionados em Efésios, que eu falei, Efésios capítulo 4, versículo 11, que é o nosso texto áureo, os quais foram dados à igreja para aperfeiçoamento dos santos. Pois bem, então nós vamos aqui, como eu sempre costumo fazer, apresentar uma palavra sobre a perícope de Efésios 4, 11 a 16, que é o nosso texto bíblico básico, e depois nós vamos fazer também alguns comentários sobre cada tópico e ponto desta lição. O que nós podemos falar sobre Efésios 4, versículos 11 a 16? Começando pelo versículo 11, que é também o nosso texto áureo, nós vemos aqui que Cristo concedeu dons ministeriais à igreja, tendo ele consumado a sua obra redentora. Paulo fala disso nos versículos anteriores,
aquele que desceu também foi aquele que subiu. Não vou entrar aqui nos pormenores dessa descida de Jesus, porque aí tem uma ênfase escatológica, e eu não vou aqui entrar nesse assunto, porque senão vou me deter muito nisso, mas eu tenho vídeos falando sobre isso, especialmente na playlist Vida Após a Morte, aqui no meu canal, quando eu me referi aos lugares, ali o Hades, o Tártaro, o Guiena, há vídeos em que eu faço uma explicação sobre isso, e eu falo também daquela passagem de 1 Pedro 3,19, em que Jesus desceu às partes mais baixas da terra. Bom, aqui nós não vamos entrar nesses pormenores, porque a perícope já começa, inclusive, no versículo 11, mostrando que Jesus ele concedeu dons espirituais à igreja, após consumar a sua obra redentora, como nós vemos nos versículos anteriores. Então ele, na plenitude dos tempos, ele se manifestou em carne, ele viveu uma vida santa, ele morreu por nossos pecados, ele ressuscitou para a nossa justificação, ele foi assunto aos céus, e aí no meu roteiro estão vários versículos que eu estou evitando ler para ganhar tempo, mas ele tendo subido ao alto, ou seja, mais precisamente quando ele ascendeu aos céus, ele derramou bênçãos espirituais sobre a igreja a partir do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo passou a habitar na igreja. Então, o versículo 11 fala disso. E se nós estudarmos o Novo Testamento, nós vamos ver que no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio para conferir e instrumentalizar dons que são ministeriais, residentes, como estes que nós vamos abordar na lição de hoje, mas também dons congregacionais, aqueles dons que vêm momentaneamente sobre a congregação, sobre o crente, e que também todos eles são por obra e graça do Espírito Santo, é ele que reparte particularmente a cada um como ele quer. Agora, os versículos 12 a 14 falam dos propósitos desses dons ministeriais. Os dons de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, que também são conhecidos como dons de Cristo. Eles são concedidos para benefício de todo o corpo. E aí, os versículos 12 a 14 pormenorizam o que é esse benefício, ou que são esses benefícios que são, na verdade, propiciados pelos dons ministeriais. Esses dons ministeriais, eles aperfeiçoam os santos para a obra do ministério, porque no corpo de Cristo todos os membros, ou todos os santos, e não apenas os ministros, devem e precisam ser treinados para servir a Deus. Esses dons também edificam o corpo de Cristo. A imagem de uma edificação aí indica que o povo de Deus vai se aperfeiçoando. Edificação é o objetivo último de todos os dons entregues à igreja. Então, o corpo precisa ser edificado. A cada dia nós vamos crescendo, nós vamos melhorando, nós vamos sendo edificados. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios 3, disse: veja cada um como edifica. E ele compara as nossas obras a ouro, prata e pedras preciosas, ou seja, as obras que são feitas com amor, com fidelidade e assim por diante. E também fala das obras que são feitas por egoísmo, para aparecer, ou qualquer outra motivação negativa, que são as obras comparáveis à madeira, feno e palha, que não vão resistir no dia do tribunal de Cristo, ou seja, o tal, diz a Bíblia, sofrerá detrimento, quer dizer, não vai receber galardão, vai ser salvo, porque a salvação é pela graça, mas não vai receber o galardão. Então, os ministérios, eles edificam o corpo, eles geram unidade da fé, porque a igreja é uma comunidade dinâmica que deve trabalhar coletivamente, de modo perseverante, para alcançar e preservar a unidade da fé, a qual lhe é concedida pelo Espírito Santo. Esses dons de Cristo também levam-nos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a edificação do corpo, que abarca a unidade da fé,
tem também o componente intelectual. Por quê? Porque Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Também os dons ministeriais levam-nos à maturidade. Nosso alvo é chegar a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O crente maturo ou menino, como diz Paulo, é inconstante. O autor de Hebreus também fala disso, lá no capítulo 5, versículos 12 a 14, de sua epístola. Ele disse, olha, eu queria já vos transmitir, vos apresentar um alimento mais sólido, mas eu tenho que tornar a apresentar o leite, tenho que tornar a voltar a apresentar os rudimentos da doutrina, porque vós os haveis feito tais que necessitais de leite e não de mantimento sólido. Ou seja, eles estavam ainda se comportando como menino. E o crente precisa crescer, o crente precisa amadurecer, o crente precisa crescer em conhecimento, o crente precisa a cada dia aperfeiçoar-se, como diz aqui o texto, que os ministérios eles foram dados para aperfeiçoamento dos santos. Então o crente menino, o crente maturo, ele é inconstante, levado em roda, disse Paulo, por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulentamente ou fraudulosamente. É possível que Paulo esteja aqui também se referindo a heresias como o gnosticismo e o docetismo, que eram ali já heresias que havia no primeiro século e que eram capazes de promover o sectarismo e também o individualismo. Também o corpo cresce em amor. Quando você continua a leitura, os versículos, então, 12 a 14, falam dos propósitos dos dons ministeriais. Agora, os versículos 15 e 16 evidenciam que o corpo tem que crescer, mas tem que crescer em amor. Uma igreja dividida se caracteriza por rivalidade, suspeita, ódio, orgulho, egoísmo e assim por diante. Por isso é necessário seguir a verdade em amor. A verdade é uma bênção, mas a verdade sem amor se torna algo difícil de aceitar. Por isso que Jesus mesmo disse, se alguém me ama, guardará minha palavra e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Agora veja, se alguém me ama, guardará minha palavra. Olha como Jesus casou a palavra de Deus, que é a verdade, com o amor. Então a pessoa que ama, ela abraça a verdade, porque também há aqueles que acham que Deus é amor e tal, e ele não está preocupado, Deus é amor e me aceita como eu, Deus é amor e me aceita como eu sou. Não, Deus é amor, mas você tem que obedecer à verdade. E da mesma forma, Paulo aqui, ele deixa claro que a verdade e o amor estão casados. A verdade precisa ser comunicada em amor e não por engano ou trapaça. Ou seja, necessita-se de uma combinação de amor e verdade no exercício ministerial, bem como de equilíbrio entre essas duas virtudes. Devemos crescer em tudo em Cristo, a cabeça da igreja. Como tal, o Senhor dirige e controla o crescimento do corpo, sendo Ele mesmo a fonte e o objetivo do crescimento da igreja. A palavra de Deus aqui, sem dúvida, chama a atenção para a importância das partes em sua relação com o todo, porque ligados a Cristo, devemos cumprir nosso papel para que haja, olha o que Paulo disse, aumento do corpo para a sua edificação em amor, porque sem amor não há real edificação. Então, esta é uma introdução, eu fiz aqui uma abordagem geral de Efésios 4, 11 a 16, porque a ênfase vai recair sobre o versículo 11, que eu preferi aqui nessa introdução não pormenorizar, porque nós vamos mais adiante falar de cada um dos dons ministeriais mencionados neste versículo, Efésios capítulo 4, versículo 11. Mas vamos adiante, então, agora nós vamos para o tópico primeiro, o ministério sacerdotal de todo crente. O primeiro ponto é um ponto que menciona o sacerdócio no Antigo Testamento, é importante nós
conhecermos o sacerdócio no Antigo Testamento, que diz respeito a Israel, para que nós possamos entender essa aplicação espiritual para nós hoje, como igreja. Então, o sacerdócio do Antigo Testamento. Como era a prática do sacerdócio nos tempos veterotestamentários? Em primeiro lugar, é importante nós destacarmos aqui o sacerdócio nas primeiras dispensações, antes da lei. Eu, como dispensacionalista, eu tenho dito, inclusive, que o mais importante para o sistema dispensacional não é o número de dispensações, mas eu creio que na Bíblia nós encontramos pelo menos 7 dispensações. E as primeiras, antes da dispensação da lei, são a dispensação da inocência com Adão e Eva, depois a dispensação da consciência, quando o pecado entrou no mundo por meio do pecado de Adão e Eva. Aí nós temos a dispensação do governo civil, também conhecido como governo humano, ali com Noé. Aí nós vamos ter ainda a dispensação patriarcal e só então vem a dispensação da lei. Então, nessas 4 dispensações, antes da formação propriamente dita da nação de Israel, e ali, quando isso aconteceu, Deus, claro, logo em seguida deu ou outorgou a lei no Monte Sinai. Por isso que é chamada a dispensação da lei. Mas nas dispensações anteriores, nós vemos que cabia ao chefe de família, ou cabia ao patriarca, mais precisamente na dispensação patriarcal, exercer o sacerdócio. Era algo reservado ao chefe de família. Nós vemos essa prática desde o tempo de Adão. Lá em Gênesis 4 você já vê ali sacrifícios sendo apresentados, passando pelos dias de Noé e também Jó. Jó, que não está em Gênesis, mas de acordo com os eruditos, Jó certamente foi alguém que viveu ali naquele período patriarcal. Então, por isso que muitos falam do patriarca Jó. Agora, passando pelos dias de Noé e Jó até os dias de Abraão, Isaque e Jacó, nós vamos ver essa prática do sacerdócio sendo exercido pelo patriarca, pelo pai de família. Quando entra o tempo da lei, ou a dispensação da lei, que Deus dá a lei por meio de Moisés ao povo de Israel, a gente já vê aí 2 tipos de sacerdócio. O sacerdócio geral da nação e o sacerdócio específico. Geral da nação por quê? Porque Deus elegeu Israel para ser um reino sacerdotal. Nós já falamos disso aqui recentemente. Está lá em Êxodo capítulo 19, versículo 6. Deus fez Israel um reino sacerdotal. Assim como a igreja hoje é um sacerdócio real, espiritualmente falando, mas Israel recebeu uma missão centrípeta, que era para receber ali os povos, para servir de exemplo para os povos iriam a Israel, iriam ter com Israel para aprender a lei. Então, esta era a missão de Israel, ser um reino sacerdotal como um todo. Assim como a igreja hoje é um sacerdócio real, só que a sua missão, eu tenho explicado aqui, nós tivemos um trimestre de missiologia, a missão da igreja é mais centrífuga. Ela vai levar a palavra. Ide por todo mundo, disse Jesus, pregai o evangelho a toda criatura. Ide, ensinai as nações, ou fazei discípulos de todos os povos, ou de todos os grupos étnicos. Fazer discípulos, ensinando a guardar tudo que eu vos tenho mandado, e assim por diante. Então, a igreja, ela cumpre o seu papel com o sacerdócio real, assim como Israel era um reino sacerdotal. Então, de maneira geral, na dispensação da lei, Israel foi chamado para um sacerdócio. Mas, para a nação, internamente, havia o sacerdócio específico que só podia ser exercido pelos israelitas que fossem da tribo de Levi, da linhagem de Arão, da família de Arão, e não somente isso, era preciso ter também uma série de características que, se isso continuasse valendo hoje, irmão, irmã, nenhum de nós poderia
exercer o sacerdócio, que hoje é, por graça de Deus, um sacerdócio universal. Depois nós vamos até fazer uma aplicação disso, mas veja que interessante então o que eu estava aqui abordando. Deus elegeu Israel para ser um reino sacerdotal, no sentido de que essa nação seria uma bênção para todas as outras, cumprindo-se o que Deus disse a Abraão: partirei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Claro que isso é extensivo hoje também para no plano espiritual, né? Claro, espiritualmente falando, essa bênção da descendência também tem a ver com a igreja. Mas não vá pensar que as promessas que Deus fez a Abraão não são literais. São e vão se cumprir, especialmente com respeito à terra e também depois na subaliança davídica, nós vemos a promessa também com respeito ao trono, porque a aliança abraâmica e a subaliança davídica, ali tem promessas que são perenes, que são, na verdade, irrevogáveis, e Deus vai cumprir, especialmente no milênio. Mas a partir do período tribulacional já, Israel começa a desfrutar, como nação, de algumas promessas, Deus começa a cumprir aquilo que prometeu, e claro, no milênio vai se cumprir de maneira literal o fato de que o herdeiro do trono davídico vai reinar ali, que é o Senhor Jesus, e Israel finalmente vai ocupar toda a terra prometida, que vai do Egito ao Iraque atuais. Bom, não é o nosso assunto hoje, mas o que eu quero destacar então é que Israel tinha o sacerdócio geral, como reino sacerdotal que era, mas havia também, conforme Êxodo capítulo 28, Números capítulo 3, Levítico capítulo 21, alguns versículos aqui destacados, você vê que para ser sacerdote de maneira estrita, de maneira específica, dentro da nação de Israel, era preciso ser, claro, israelita, da tribo de Levi, porque Deus separou a tribo de Levi para o exercício sacerdotal, mas para ser um sacerdote propriamente, porque uma coisa era trabalhar junto com os sacerdotes, os levitas ajudavam os sacerdotes, mas para ser um sacerdote de fato, você tinha que ser da família de Arão, a pessoa tinha que ser da família de Arão, e mais, nós vamos ver daqui a pouco, conforme Levítico capítulo 21, versículos 17 a 21, tinha que preencher uma série de requisitos ali, até no que tange a beleza. A pessoa tinha que passar por um teste de beleza, de perfeição física. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas vamos para o segundo ponto, uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. Esse sacerdócio que eu mencionei, que dizia respeito a Israel, agora no Novo Testamento, a igreja ela é chamada para um sacerdócio real. E no plano espiritual, nessa dispensação da graça que estamos, cada salvo é um sacerdote, espiritualmente falando, já que o sacerdócio da antiga aliança tipifica Cristo e sua obra. O autor de Hebreus explica isso, Pedro também, e Apocalipse 5, que eu mencionei já no início, que o Senhor Jesus, ali o texto diz que o Senhor Jesus comprou para Deus homens de todo povo e tribo, língua e nação, e para Deus os fez reis e sacerdotes. Ou seja, Jesus ofereceu-se por nós, de uma vez por todas, mas cabe a nós oferecer agora o nosso próprio corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Não precisamos mais, como era feito no Antigo Testamento, não é preciso oferecer sacrifícios tipificando a obra de Cristo. Não. Na verdade, nós já recebemos a salvação gloriosa por meio da obra redentora. Jesus morreu de uma vez por todas. A Bíblia diz que ele entregou a sua vida, não foi com coisas corruptíveis, disse Pedro, como prata ou ouro, que fosse resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ele já cumpriu, ali ele já ofereceu-se de uma vez por todas em nosso lugar. Agora, nós como sacerdotes,
tendo Jesus como nosso sumo sacerdote, nós oferecemos o nosso próprio corpo em sacrifício vivo, santo, agradável. Isso fala da nossa vida de santificação. Agora, o ponto que eu queria destacar aqui, fazendo uma comparação, já que o sacerdócio na antiga aliança na verdade, uma representação, ou hoje nós estamos desfrutando espiritualmente daquelas bênçãos, porque o sacerdócio da antiga aliança tipifica Cristo e sua obra. Então, nós podemos, na verdade, aplicar o texto que eu citei de Levítico, capítulo 21, versículos 17 a 21, a nós hoje. O que diz esse texto? É um texto que, veja que tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, disse Paulo. Mas quando você lê esse tipo de texto, você fica assustado. Meu Deus, quem está pregando expositivamente, por exemplo, como que eu vou fazer aqui uma aplicação disso? Não é? Porque a questão não é apenas interpretar, a questão é você aplicar. E como você vai aplicar isso à vida da igreja local? Veja aqui, ó. Vamos ler primeiro, não é? Levítico capítulo 21, versículos 17 a 21. Levítico 21, 17 a 21. Falarão dizendo: ninguém da tua descendência, nas suas gerações em que houver algum defeito ou alguma deformidade, se chegará a oferecer o pão do seu Deus, pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará como homem cego. Imagina um sacerdote cego, realmente não tem condição. Ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver quebrado o pé, ou a mão quebrada, ou corcunda, ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna, ou impigem, ou que tiver testículo mutilado, ou quebrado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Defeito nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Quem lê esse texto pode ficar até assustado, mas vamos aqui a uma aplicação, como eu estava dizendo. Porque, repito, se ainda vigorasse o que foi dado a Moisés no Sinai quanto ao sacerdócio, ninguém estaria apto para exercê-lo hoje. Mas o Senhor Jesus nos fez reis sacerdotes para Deus. A igreja é sacerdócio real, e podemos entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Por outro lado, assim como nos tempos do Antigo Testamento, fazendo-se aqui agora uma aplicação espiritual, nós não podemos ter certas deformidades que o sacerdote não podia ter. O que ele não podia ter? Primeiro, não podia ser cego. Veja que estudo maravilhoso, que eu não vou ter tempo aqui de explicar, de ler cada referência, mas você tendo tempo, você que é professor na classe, ou você que é pregador, você pode pregar sobre isso. É uma pregação maravilhosa também. O sacerdote não podia ser cego. Espiritualmente falando, fala de falta de visão espiritual. Não podia ter belida no olho, ou névoa, mancha, não é, no olho, que era uma forma parcial de cegueira, ou vista embaçada, como uma pessoa que só vê de perto. Há muita gente, espiritualmente falando, precisando do colírio celestial. Lembra quando o Senhor Jesus falou para o pastor da igreja de Laodiceia? Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, vestidos brancos para que te vistas, para que não apareça a vergonha da tua nudez. Agora note, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Então, muita gente aí precisando do colírio do céu. Não podia ser coxo, ou seja, sem firmeza nas pernas, porque o coxo fica para trás, porque a maneira dele andar é diferente de quem anda normalmente. O coxo também vive de altos e baixos, né? Ora está em cima, ora está embaixo. Ora em cima, ora embaixo. Não tem crente que é assim também? Ora está feliz. Ah, hoje Deus está comigo. Aí vem um problema, já está desanimado de novo. Não, nós temos que ser firmes e constantes, diz a palavra do Senhor. Então não podia ser coxo,
Não podia ter pernas compridas, diferentes uma da outra, isso fala de desequilíbrio. Olha os versículos aí para você estudar. Não podia ter pé quebrado, indica um acidente ou fratura espiritual que impede o salvo de pisar e calcar. A palavra de Deus diz, eis que vos dou poder. Jesus falou, vos dou poder para pisar. O Salmo 91 fala de pisar e calcar, ou seja, pôr o pé em cima e pressionar. Agora, como que uma pessoa vai fazer isso se estiver com o pé quebrado, espiritualmente falando? Então, não podia ter pé quebrado, o sacerdote. Não podia ser corcovado, ou seja, corcunda. O corcunda, inclusive, ele só olha para baixo, devido ao problema que ele tem nas costas. Veja como isso também tem uma lição espiritual para nós. Não podia ter nariz chato. Aqui, na verdade, o texto deixa claro que era uma deformidade física. Era um nariz extremamente chato, que era, na verdade, uma deformidade que podia prejudicar até a pessoa no que tange até a respiração, por exemplo, a pessoa respirar normalmente. Então, era uma deformidade física, não era apenas algo estético. Então, não podia ter nariz chato. Não podia ter braço, isso fala aqui. Eu estou aqui já avançando, não posso me deter muito nos pontos, mas problema aí no nariz, com o olfato, fala de discernimento. Porque o nariz está no lugar certo. Às vezes alguém reclama, meu nariz é muito grande e tal, queria que o meu nariz fosse atrás da cabeça. Meu irmão, glorifique a Deus pela localização do seu nariz, porque ele está no lugar certo. Se alguém lhe oferecer uma comida estragada, você vai perceber pelo olfato que está estragado, e antes de você levar na boca, você joga fora. Então, isso fala também de discernimento. Às vezes alguém vem oferecer uma comida estragada, uma heresia, maldição hereditária. Olha, você está sofrendo agora porque o seu pai pecou, o seu avô. Mas o crente que tem discernimento, ele diz, não, a palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o sacerdote não podia ter nariz chato, não podia ter braços demasiadamente compridos, isso ilustra o desequilíbrio no serviço para Deus. Não podia ter mão quebrada, fala de ociosidade. Não podia ser anão. Se houver algum anão me assistindo, não me tenha mal. Estou falando aqui no sentido espiritual, não é? Aplicando-se hoje a muitos crentes como anões, porque no caso do anão, cresce apenas a cabeça, mas o corpo não se desenvolve. Tem muita gente assim, tem uma cabeça muito grande, muito conhecimento, mas não houve desenvolvimento na sua vida espiritual. Não podia ter sarna, que é uma dermatose contagiosa, nem sarna nem pigem. Veja o estudo que eu coloquei aí, você que é membro, você vai receber. Aí eu faço uma explicação sobre a sarna e a empigem, que é uma dermatose, que é algo contagioso e que tem a ver com alguma coisa que está, na verdade, por debaixo da pele, escondido. E aí eu faço uma aplicação disso também. Não podia ter testículo quebrado. Isso aqui é o que muita gente, às vezes, fica curioso para saber. Ora, testículo quebrado ou testículo mutilado, porque o sacerdote ele tinha que dar continuidade à linhagem sacerdotal, ele tinha que gerar. E olha que interessante que nós podemos fazer uma aplicação disso à evangelização, ao discipulado. Paulo mesmo disse, eu vos gerei, não é? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Muito bem, você que é membro, repito, você tem o estudo para você desenvolver. Tendo tempo, faça isso. Eu aqui não tenho tempo, porque eu estou apresentando a lição dentro de um tempo que também não se torne muito cansativo para vocês. É uma aula subsidiária, né? Claro que eu estou dando uma aula, mas é mais no sentido de apresentar subsídios. Você tendo mais tempo, claro, você pode desenvolver esse assunto. Ou até mesmo usar essa parte no meu roteiro para fazer uma pregação. Aliás, é uma bela pregação essa de Levítico, capítulo 21, falando do sacerdócio e fazendo-se uma aplicação para os dias de hoje. Mas veja o ponto 3, uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. Aqui o autor destaca, então, que o catolicismo romano ignora essa doutrina do sacerdócio universal, porque para eles, além de o Papa ser considerado o vigário de Cristo, ou substituto de Cristo,
Veja que heresia, não é? Somente os padres também podem exercer o sacerdócio. Isso, na verdade, contraria textos claros do Novo Testamento, como a Epístola aos Hebreus, Apocalipse 5, que eu já citei, 1 Pedro 2, versículos 9 e 10, que eu já citei, mas o importante é que na Reforma Protestante houve um resgate do sacerdócio universal. A partir do século XVI ali, começando pela Reforma na Alemanha, nós às vezes falamos de reformas no plural, porque a Reforma Protestante ela atingiu vários países da Europa. Mas começando pela Alemanha, Lutero, como o autor bem destaca no comentário da lição, ele felizmente ali resgatou essa doutrina do sacerdócio universal. Todo crente, na verdade, faz parte do sacerdócio real. Então, ali, a partir da Reforma Protestante, a Bíblia também voltou a ser considerada a nossa fonte primacial de autoridade, sola Escritura, e graças a Deus que essa doutrina do sacerdócio universal foi resgatada. O tópico 2 agora, a estrutura ministerial do Novo Testamento. O autor então destaca no primeiro ponto o ministério quíntuplo. Quando ele fala de ministério quíntuplo, claro, é uma referência a Efésios 4:11. Ele mesmo, o Senhor Jesus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Cinco dons ministeriais, que formam aí também um ministério quíntuplo. O ministério de apóstolo, que vem do grego apóstolos, do verbo grego apostélio, fala de homens enviados, porque esse verbo apostélio quer dizer enviar. Então, os apóstolos são homens enviados, não simplesmente como missionários. Veja que na comitiva de Paulo, nas suas viagens, tinha missionários, mas o apóstolo era ele. O apóstolo, na verdade, ele tem um chamado especial. Claro que na nossa igreja não tem o título de apóstolo, mas o ministério continua, porque o ministério vai continuar até que cheguemos à estatura completa de Cristo. Claro que há muita gente hoje em dia se auto-intitulando apóstolo, usando esse título para querer ser mais importante do que os outros. Veja que isso é um desvio daquilo que está no Novo Testamento, porque na verdade o dom de apóstolo permanece, o ministério apostólico permanece, mas você utilizar o título de apóstolo, claro que usar o título não é errado, porque ele é bíblico, mas isso aí é algo que as igrejas, eu já falei aqui em outra aula, da identidade teológico-eclesiástico-consuetudinária de cada igreja, e nessa parte eclesiástica há uma flexibilidade. É claro que essa parte de título não precisamos usar rigorosamente, mas o ministério continua. Então, os apóstolos são homens enviados de Deus, não simplesmente como missionários. Repito, eles formam a liderança principal da igreja, independentemente dos títulos usados, pois somente os dons vêm do Espírito. Os dons vêm do Espírito. Agora, o título é importante destacar, não é o título que faz a pessoa, é a pessoa que faz o título. Então, o ministério apostólico não ficou restrito aos 12, é importante se diga isso. Nem foi descontinuado, como alegam os cessacionistas de plantão. Já no primeiro século, houve outros apóstolos. Agora, uma coisa é o ministério apostólico permanecer até hoje, outra coisa é a banalização do título de apóstolo. Na nossa igreja, repito, não tem o título, mas o ministério, nós poderíamos até dizer, falar de alguns homens de Deus, devido à modéstia, e eles não querem, claro, se auto-intitular apóstolos, nem mestres. Veja, nós tivemos mestres na nossa igreja, como o pastor Antônio Gilberto, já de saudosa memória, mas ele nunca fez questão de dizer eu sou o mestre Antônio Gilberto. Então, por questão de modéstia, o título não é usado. Claro que o título de pastor é um título mais comum, então por isso tem sido usado. Mas mesmo no início da nossa igreja, você percebe lendo os livros antigos, lendo a história da Assembleia de Deus, que os pioneiros tratavam-se uns aos outros de irmãos.
eles exerciam a liderança pastoral, a liderança apostólica até, mas eles não faziam questão de chamar uns aos outros pelo título. Mas não é errado, mas repito, não é o título que faz a pessoa, é a pessoa que faz o título. Tradicionalmente, isso é histórico, nossa igreja tem mais de 100 anos, 110 anos, a nossa igreja nunca utilizou o título de apóstolo, esse título de mestre, como no texto bíblico. Hoje, claro, muita gente aí começa a querer supervalorizar títulos. São pessoas exibicionistas, na verdade, porque nós não podemos banalizar o título, como, por exemplo, conferencista internacional, é outro título, né, que está em voga. A pessoa faz uma viagem, vai daqui para lá, viaja para o Paraguai, para o Uruguai, quando volta, agora eu sou conferencista internacional. Não é o título que faz a pessoa, é a pessoa que faz o título, né? Então, o ministério apostólico ele continua, é um ministério de influência, é um ministério ligado à alta liderança da igreja. Quem tem esse ministério de apóstolo é alguém que exerce influência muito forte na liderança. E veja o caso de Paulo, ele exercia essa influência na itinerância. Nós temos então homens que poderíamos citar, repito, o próprio Daniel Berg, Gunnar Wingren, homens que já partiram para a eternidade, que eram verdadeiros apóstolos. Eurico Bergsten, eu poderia citar Valdir Nunes Bícego, que foi meu pastor em São Paulo, e assim por diante. Profeta. Os profetas do Novo Testamento são pregadores mesmo, eu coloquei aí, pregadores da palavra, portadores de mensagens proféticas. Não devemos confundir aqui o pregador profeta com o dom de profecia, porque o dom de profecia está à disposição de todos. Paulo falou, procurai com zelo os melhores dons, principalmente de profetizar. Então o dom de profecia está à disposição de todos. Qualquer irmão, qualquer irmã batizado no Espírito Santo pode ser usado com esse dom, que não é um dom residente, é um dom momentâneo, que vem sobre a igreja, é um dom congregacional. Agora, o dom ministerial de profeta é diferente, a pessoa ela recebeu esse dom, é um pregador da palavra que é usado como um profeta. E as características são importantes, alguém questiona, não, Jesus falou que os profetas duraram até João, hoje não tem mais profeta. Jesus se referia aos profetas nos moldes veterotestamentários. Então João Batista foi o último profeta nos moldes do Antigo Testamento. Mas, claro, no Novo Testamento continua havendo o ministério profético. Evangelista é a definição mais óbvia, claro, daquele que prega a palavra com o objetivo de apresentar o evangelho para que almas sejam salvas. É também um pregador da palavra, é um dom residente. Pastor, que é um ministério ligado à liderança também, alguém que está ocupando um papel de liderança da congregação, é um líder, isso é importante numa organização. Nós estudamos na lição anterior sobre organismo e organização. E mestre. Como está a construção frasal aí, no grego, dá-se a entender também que pastor e mestre seja uma coisa só. Mas nós podemos também identificar que esses dons também podem ser separados. Alguém pode ser um pastor e mestre, mas alguém também pode ser um mestre itinerante. No caso aí o didáfcalos. No caso de Paulo, por exemplo, ele tinha 3 dons ministeriais que se combinavam. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7, ele disse, eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre, ou doutor dos gentios. O segundo ponto, o serviço de diáconos e presbíteros. No livro de Atos, temos a descrição dos ofícios de diácono e presbítero. Sobre os diáconos, nós já falamos na lição anterior, especialmente sobre Atos capítulo 6, versículos 1 a 7, ficou provado, eu acredito, você que assistiu a videoaula, você percebeu que ali foi que instituiu-se praticamente o diaconato, embora ali o ofício não seja mencionado, é só Paulo que vai mencionar em 1 Timóteo capítulo 3, mas claro, ali Paulo, quando ele cita o termo, ele já estava falando de algo que existia, já existia desde os dias dos 12 ali, quando eles disseram para a multidão escolher
aqueles primeiros 7 pregadores que nós identificamos como 7 primeiros diáconos, se bem que eles foram chamados para o serviço social, mas se notabilizaram muito mais como pregadores. Os presbíteros, aí o termo presbíteros, é empregado no Novo Testamento com 2 sentidos, o de supervisor geral e também de pastor auxiliar. Muita gente acha que Pedro, por ele ter dito, eu sou presbítero também convosco, Pedro estava querendo dizer que não havia liderança. Todos os presbíteros ali agiam por conta própria e tal. Não, ali, na verdade, Pedro, ele era apóstolo. Então, ele era um com eles, ele se considerava um deles, mas, ao mesmo tempo, ele exercia liderança, porque uma igreja é um organismo, mas também é uma organização. Então, aí você vê nesse segundo ponto o serviço de diáconos e presbíteros, que estão muito bem definidos no Novo Testamento. Agora, o terceiro tópico é um fechamento importante, porque nós vamos ver as qualificações para o ministério, qualificações de natureza moral e qualificações de natureza social. O autor destaca 2 qualidades para cada uma dessas qualificações. No primeiro ponto, ele citando 1 Timóteo 3, 1 a 15 e Tito 1, 5 a 9, ele fala da irrepreensibilidade, ou seja, ser irrepreensível, que significa que não significa não ter nenhum defeito, porque todos nós somos falhos, mas significa aqui não ter ou ser livre de toda acusação válida. Porque falar de você, meu irmão, sempre haverá pessoas que vão falar de você. Agora a questão, o problema é quando alguém fala de você e essa acusação é uma acusação válida. Então nós temos que ter cuidado. Também não ser avarento, a avareza e a ganância, como Paulo fala aí, a torpe ganância, né? Veja que a palavra ganância em si não é negativa. Quem lê, por exemplo, a Bíblia em espanhol vai encontrar lá ganância, no sentido de ganhar. Mas a torpe ganância, claro que hoje em dia, na língua portuguesa, a palavra ganância ela é sinônimo de amor ao dinheiro, de avareza. Mas aqui Paulo ele adjetiva, ele diz torpe ganância, porque na verdade é um tipo de ganância aí para enganar, para levar vantagem. Então, na verdade, tem a ver também com o pecado da avareza, que é a idolatria. Então, o obreiro não pode ser avarento, porque o obreiro avarento, ele vai passar os pés pelas mãos, ele vai, na verdade, fazer do ministério um negócio e, então, ele não vai ser aprovado por Deus. O ponto 2, qualificações de natureza social. Também o autor destaca 2. E é interessante que as 2 que ele destaca são as mesmas que Jesus mencionou, quando ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então o autor, ele cita aqui a mansidão, mostrando que o obreiro, que é irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, diz Paulo escrevendo a Tito, capítulo 1, versículo 7, não pode ser soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, torpe e ganância. Ou seja, não pode ser espancador, ele tem que ser uma pessoa mansa, uma pessoa que tem que ser, na verdade, muito calma, serena, tranquila, não é? A humildade é outra característica importante, porque essa se contrapõe à soberba, ao orgulho, à arrogância, e um obreiro que não se reveste da humildade, isto é, não se humilha debaixo da potente mão de Deus, como Pedro ensinou, está longe do Senhor, porque o Salmo 138, versículo 6 diz, ainda que o Senhor é excelso, ele atenta para o humilde, mas ao soberbo Deus conhece de longe. Jesus também contou a parábola do fariseu e do publicano, e ele concluiu dizendo que o publicano foi para sua casa justificado, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. O terceiro ponto aí, o autor coloca aí uma frase muito pequena, não é? Qualificados para o ministério, que é apenas uma conclusão dos pontos anteriores. E para ampliar aí, você tendo tempo, eu resolvi colocar aí todas as outras qualificações que Paulo menciona.
eu coloquei nesse terceiro tópico. Você que está recebendo o esboço, que é membro do meu canal, tem aí, ó, veja aí, marido de uma mulher, que aqui a ideia não é de proibição a um novo casamento, aqui está, na verdade, estão 4 ensinamentos embutidos. É desejável e conveniente que o ministro seja casado. O casamento, segundo a palavra de Deus, é monogâmico. O casamento, segundo a Bíblia, deve ser celebrado entre homem e mulher. E o principal ensinamento: no casamento deve haver fidelidade marital ou conjugal. Vigilante, sábio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, moderado, não contencioso, que governe bem a sua própria casa, tendo os filhos em sujeição com toda modéstia, não neófito. E aí Paulo fecha aqui, conclui dizendo: convém também, olha que interessante, convém também. Ele começa dizendo: convém que tenha, e cita várias coisas. E depois ele conclui: convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Em outras palavras, tudo que foi mencionado que você deve ter perante os domésticos da fé, perante a família cristã, convém que você tenha tudo isso também para os que estão de fora. Você tem que ter uma boa reputação. Amém? Vamos concluindo por aqui, porque senão esta videoaula vai ficar muito longa, mas o autor conclui assim a 7ª lição. Nesta lição, vimos o ministério sob diferentes aspectos. Vimos que a doutrina do sacerdócio universal dos crentes é inteiramente bíblica, ou seja, todos nós podemos trabalhar para Deus, todos nós recebemos um chamado geral para evangelizar, para ganhar almas, mas todo crente tem também o privilégio de apresentar a si mesmo a outros diante de Deus, sem a necessidade de mediadores terrenos. Vimos também que Deus pôs na igreja alguns para o exercício de determinadas funções específicas. Esses ministérios devem ser vistos como dons de Deus à igreja. Claro que a chamada específica não está restrita a esses 5 dons ministeriais. Há pessoas, todo crente, além do seu chamado ao sacerdócio geral, ele tem um chamado específico. Alguns foram chamados para cantar, outros foram chamados para outro tipo de trabalho, porque existem vários dons ministeriais que são residentes, não apenas aqueles 5, que, claro, o ministério quíntuplo tem a ver com a liderança da igreja, por isso que é o mais importante dentro da organização. Claro que, falando da igreja como organismo, ninguém, claro, deve se considerar mais importante. Aliás, ninguém é mais importante do que o outro, mas no que tange a ordem, a organização, é evidente que precisa haver, na verdade, esses 5 dons ministeriais: o dom apostólico, o pastorado e também os evangelistas, os mestres e os profetas, para que estes que estão ligados ao ministério da palavra possam exercer liderança sobre a igreja. Tá certo? Se você gostou deste vídeo, curta ou compartilhe, inscreva-se no meu canal, seja membro também. E olha, está começando agora, na próxima semana, hein, a nossa série sobre Apocalipse. Conto com a sua participação. Todas as terças-feiras, às 9h, vai ser uma aula em formato de live. Nós vamos, então, interagir com vocês e vai ser muito bom apresentar essa série expositiva de Apocalipse. Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.